Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia e hoje nós vamos estudar a lição de número 9 e o título da lição é Seja Santo, Fuja do Pecado. Nós já vimos em lições anteriores que o padrão divino para uma sexualidade sadia é que essa sexualidade possa ser exercida dentro do casamento e que o sexo é algo muito bom, mas Deus fez de forma que ele pudesse ser exercido da forma correta. Nessa lição nós vamos ver que Deus orientou que várias coisas deveriam ser evitadas exatamente para que esse padrão não fosse quebrado. Deus mandou, por exemplo, que não houvesse relação sexual entre parentes, pai com filha e irmão com irmã, o incesto, exatamente porque essas relações incestuosas elas estavam fora do padrão divino que estabeleceu que deveria ser apenas entre marido e mulher. Como também Deus mandou que não houvesse relações sexuais entre homens e animais, por exemplo, porque é uma degradação e algo que traz muitos problemas na verdade. Como também Deus mandou que não houvesse a relação sexual fora do propósito de se ter o prazer e a procriação dentro do casamento, como por exemplo, como havia a prostituição nos cultos, os sacrifícios cultuais, e a Bíblia mostra, não só no Antigo Testamento, mas por exemplo, a Epístola aos Coríntios mostra que a cidade de Corinto havia essa relação de prostitutos cultuais. Dentro de Israel também, o segundo livro dos Reis, capítulo 23, vai dizer que Josias afastou também do templo os prostitutos cultuais. Ou seja, Deus proíbe que a sexualidade seja exercida fora desse padrão ou em qualquer outra coisa que não seja o padrão divino do sexo no casamento. Como também a Bíblia vai mostrar que não deve ser exercitada a sexualidade entre uma pessoa com outra pessoa do mesmo sexo. E a Bíblia fala não só no Antigo Testamento sobre homens como aqueles que aconteceu em Sodoma e Gomorra, que quando o anjo visita Ló, eles tentam praticar sexo e é claro no texto que eles estão repetindo aquela mesma ideia que aconteceu com os homens que abusaram da concubina daquele homem em Gibeá. Ou seja, a ideia não é outra senão o sexo. Quando ele disse, traga esses varões para fora para que nós possamos conhecê-los, o conhecer aqui é no que diz respeito à relação sexual. Tanto é assim que Ló oferece as filhas virgens para que eles se deitem com elas, porque ele entendeu claramente que os homens de Sodoma queriam exercitar a sua sexualidade com aqueles homens. É aquilo que se chama de homossexualidade, a relação sexual entre duas pessoas do mesmo sexo. Da mesma forma, Paulo vai escrever aos Romanos no capítulo 1, dizendo que as mulheres, deixando o uso natural, se voltam mulher com mulher ou pessoa do mesmo sexo. Isso ele está dizendo, é fora do uso natural. Ou seja, Deus ele não estabeleceu que a relação sexual acontecesse senão apenas entre um homem e uma mulher casados, e dentro dessa relação marital é que a prática do sexo deve acontecer. Claro que nós precisamos entender que Deus ama todas as pessoas e Ele ama tanto aqueles que são fornicadores, quanto os que são adúlteros, quanto os que são homossexuais. O homossexual não é alguém que comete um pecado pior do que o jovem que tem relação sexual fora do casamento, ou do homem casado que tem relação sexual com uma pessoa com quem não é casada. Mas tudo isso está fora do padrão divino que estabeleceu que essas coisas não deveriam acontecer. E como nós devemos lidar com tudo isso? O apóstolo Paulo diz a Timóteo, foge dos desejos da mocidade. Paulo também escreve aos Tessalonicenses dizendo, fugir da prostituição. Isso quer dizer o quê? Não há ninguém forte o suficiente para querer brincar com essas coisas. E nós devemos fugir. Não querer lidar com essa sexualidade
para ver até que ponto vai. Não, eu vou exercitar aqui a pornografia ou vamos brincar de carícias entre os dois namorados para ver até onde a gente vai, mas nós vamos conseguir parar antes de chegar a uma relação sexual propriamente dita. Isso não vai acontecer porque não há ninguém forte para isso. A Bíblia diz que nós devemos fugir. Isso quer dizer, evite toda e qualquer circunstância que possa lhe conduzir a uma relação sexual fora do casamento. Faça como José, a esposa de Potifar o busca e prepara o ambiente, despede os empregados para criar um clima propício e tenta fazer com que aquele jovem seja envolvido na sua teia. Mas José foge, mesmo deixando a capa na mão daquela mulher, mesmo enfrentando a acusação diante do seu senhor e mesmo indo para a prisão, mas José segue o caminho certo, fugindo daquilo que é a relação sexual fora do casamento, mas alcançando a bênção de Deus e tornando-se governador do Egito. Vamos também seguir esse exemplo. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula, se Deus nos permitir.